E aí, tudo bem com você? Professor Fabiano Pereira aqui na área pra gente conversar sobre a sua preparação para concurso público, para você conhecer algumas estratégias que são muito eficazes no seu dia a dia de estudos, para que você possa conseguir o mais rápido possível a sua conquista, a sua meta, o seu objetivo, que é um cargo ou um emprego público. Quem sabe até os dois, dependendo de qual área você for, né? Se for da área de saúde, se for um professor, pode até ter dois cargos ou empregos públicos. Olha que bacana. Então esse é meu objetivo a partir de agora. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque ele foi feito a pedido de algumas pessoas que me contactaram recentemente, informando que estavam começando a preparação para concurso público e queriam conhecer um pouco mais desse cenário, queriam saber o que fazer neste momento, que estão completamente perdidos ou perdidas. E eu bato palmo para essas pessoas, porque eu, por exemplo, quando decidi me preparar para concursos públicos, eu simplesmente fui na cara e na coragem. Estudar não tem segredo, não. Eu vou sentar e pegar esse material didático, começar a ler e ponto final. Essa foi a minha perspectiva lá atrás. Burrice, né? Por que burrice? Porque eu fiquei 1 ano e meio estudando sem sair do lugar. Estudava e lá ficava eu com os meus 70% de acertos. E alguns disciplinas aumentava bastante o índice de acerto para 75%, né? Não saía daquilo ali. Por quê? Porque eu não sabia estudar. Então, se você está hoje iniciando a sua preparação para concursos públicos e você já inicia sabendo exatamente o que tem que ser feito, já adotando estratégias muito eficazes na sua preparação, o resultado ele vai chegar muito mais rápido. Essa é a grande vantagem. E o que eu tenho percebido nos últimos dias é que muitas pessoas têm me procurado informando que estão começando agora a preparação para concursos públicos. E com algumas delas eu até conversei, que foram algumas pessoas que, por exemplo, se matricularam no meu curso Desafio 90 e 21. E o interessante é que eu percebi o seguinte: algumas dessas pessoas começaram a se preparar para concurso público pela seguinte razão. Elas tinham empregos na iniciativa privada, assim, 10, 15 anos de empregos na iniciativa privada, e até então elas sentiam que elas tinham uma certa estabilidade naquele emprego. Por quê? Porque assim, elas eram consideradas profissionais exemplares, batiam suas metas, faziam o que tinha que ser feito, só que hoje elas já não se sentem tão seguras. Por quê? Porque com o advento dessa pandemia, com o advento do coronavírus, o mercado está mudando. As empresas estão enxugando seus quadros. As empresas já têm perspectiva de faturamento muito menor do que aquelas expectativas, as perspectivas que tinham no ano passado. Então isso faz com que essas empresas, principalmente as multinacionais, tenham que reduzir quadros. Então essas pessoas que se viam num certo patamar de segurança já não se sentem mais assim. E é o momento que essas pessoas procuram um plano B. E por que um plano B? Porque elas precisam de ter alguma válvula de escape ali se der errado aqui na iniciativa privada. Então muitos têm decidido se preparar para concursos públicos. Não estou dizendo aqui que na seara dos concursos públicos nós estamos nadando de braçada, né? Muito pelo contrário. As perspectivas também são muito ruins no serviço público, da mesma forma que são ruins na iniciativa privada. Não tem diferença nenhuma. As expectativas são as mesmas. São muito ruins. Vamos precisar, né, de alguns meses, quiçá alguns anos, para recuperar a economia e para a coisa começar a girar novamente da forma que nós gostaríamos que fosse. Mas o mais importante é o seguinte: essas pessoas, elas querem começar a se preparar agora e elas estão trabalhando. Olha que interessante. São pessoas que no momento estão trabalhando durante o dia e querem reservar um período da noite, por exemplo, para já começarem a estudar para concurso. Então são pessoas que vão começar utilizando 2 horas, 3 horas de estudos por dia. Final de semana vão dar um gás um pouquinho maior, talvez umas 4, 5 horas de estudos no sábado, umas 3, 4 horas de estudo no domingo, até para começarem a pegar o ritmo de estudos. Então nada mais prudente, nada mais cauteloso do que realmente buscar ajuda neste momento, para você começar da forma correta. E se eu pudesse te dar uma dica que seria mais importante neste momento, para você que está começando, para você que está aí pensando em estudar ou não para concurso público, a dica mais importante seria o seguinte: utilize um método no seu processo de preparação. O que significa utilizar um método? Utilizar um método significa você saber exatamente o que fazer no seu dia a dia. Significa você saber exatamente quando é que você estuda a teoria, quando é que você tem que fazer revisões,
quando é que você tem que resolver questões, quando é que você se submete a um simulado, como é que você faz a avaliação do seu processo de preparação. Isso é o básico. É como se você estivesse lá na empresa que você trabalha. Você não tem os processos dentro da sua empresa? Se você, por exemplo, quer entrar em contato com o fornecedor, qual é o processo, qual é o passo a passo que você usa? Você pode agir da maneira que você bem entender? Não. Se você é empregado, existem processos que são muito bem definidos. Quando eu trabalhava no banco, por exemplo, nós tínhamos os manuais. Então eu tinha que consultar os manuais para saber exatamente o que fazer em relação àquela atividade que eu tinha que executar. O banco já me dizia antecipadamente qual era o padrão de atendimento da empresa, o que eu deveria fazer. No concurso público, na preparação, é a mesma coisa. Se você fizer como eu fiz, que é simplesmente sentar e começar a ler o conteúdo e achar que, nossa, que PDF grande, 1000 páginas, meu Deus do céu, pelo meu cálculo que eu vou demorar 6 meses para fechar esse conteúdo. Então meu foco era, tenho que fechar esse conteúdo o mais rápido possível. Ia começar a fazer a leitura, né? Quando eu finalizava a leitura do PDF, eu olhava assim, rapaz, não tô lembrando de quase nada. Bora começar de novo, que agora que eu vou começar a entender o conteúdo. E lá ia eu estudar de novo aquele PDF. Gente, eu ficava ali estudando, estudava 3, 4 vezes o conteúdo e não memorizava, não assimilava nada. Por quê? Porque eu não tinha um método. Eu não sabia quando fazer revisões, eu não sabia como resolver questões, eu não conhecia, por exemplo, nenhuma técnica de memorização. Então isso dificultava muito o meu processo, dificultava muito mesmo. Eu não tinha condições eficazes de avançar, de galgar novos níveis de acerto. E níveis cada vez maiores, né? De 70%, 80%, 90%. Eu não tinha essa visibilidade. Para mim era só estudar e a coisa ia acontecendo automaticamente. Mas não é. Então a dica mais importante que eu tenho para você, que está decidindo se preparar para o concurso agora, é o seguinte. Defina um método. Escolha um método para você estudar. Quando eu digo escolha um método, é, por exemplo, você elaborar um planejamento de estudos e saber exatamente em quais dias você irá fazer revisões, definir exatamente em quais momentos você irá resolver questões, definir exatamente quais são as disciplinas que você vai estudar. Se você definiu esse método, pelo menos você não se sentirá mais perdido ou perdida. Você terá uma base para se sustentar. Mas qual método devo utilizar? O método que for mais eficaz para você. Por exemplo, no meu curso do Desafio 9021, eu utilizo o método TANK, que é o mesmo método que eu utilizo com os alunos da minha mentoria. Mas é um método que eu criei, que os meus alunos utilizam, né, que a gente tem excelentes resultados. Mas talvez você não tenha acesso a esse método. Não tem problema. É só você sentar e se estruturar. Saber exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Simples assim. Mas coloque no papel. Porque se você não se colocar no papel, você vai se perder. A segunda dica que eu poderia trazer para você é com relação ao material didático, tá? Geralmente, quando as pessoas começam a estudar para concurso público, elas costumam optar por videoaulas. Videoaula é muito mais fácil, é muito mais prazeroso, né? É legal, você está vendo alguém te falar alguma coisa, você entendendo tudo que a pessoa está falando, mas não é a ferramenta mais eficaz. Então, neste momento que você está começando, talvez você possa fazer o seguinte: estude algumas disciplinas por PDF, que é um curso escrito, né, um curso apostilado. Estude outras disciplinas por videoaula e vá fazendo a comparação. Quando você for fazer a comparação, você vai talvez tender a ir para as videoaulas. Vou deixar esse PDF de lado, eu vou para as videoaulas. Só que esse talvez possa ser um grande erro, porque as videoaulas não vão te entregar todo o conteúdo que você precisa. Então, quando você chega na hora de resolução de questões, quando você chega na hora da prova, sempre fica faltando alguma coisa. E essa coisa que fica faltando é que te impede de conseguir a aprovação. Então, se você puder, já comece focando nos cursos em PDF, que na minha opinião são os mais completos. São chamados cursos apostilados, tá certo? Então são os cursos completões. Cuidado que tem muito cursinho aí que diz, nós oferecemos, vendemos curso em PDF, mas não é curso em PDF, é resumo. O professor ministra a videoaula e aí depois que ele ministra a videoaula, eles disponibilizam um resumo com aquilo que ele falou na videoaula, que não é resumo, não é um curso em PDF, não é um livro digital. O curso em PDF é um livro digital. É completar, você tem tudo que você precisa. Então, fica a dica aqui. Se você já puder começar integralmente pelo PDF, já comece pelo PDF, porque eu tenho certeza de que isso vai fazer muito bem para você. Uma terceira dica que eu poderia trazer para você que está começando é com relação ao tempo, tá? Olha, vou ser bem sincero, você
bem cauteloso aqui. Quando eu decidi me preparar para concurso público, de coração, eu achei que com 1 ano eu estaria aprovado. Essa foi a minha perspectiva inicial. Sabe quanto tempo eu demorei? 3 anos. Olha, não coloque aqueles prazos absurdos, 6 meses, 9 meses, 1 ano, tal. Gente, tenha consciência de que você tomou uma decisão que não é uma decisão tomada por qualquer pessoa. Quer dizer, qualquer pessoa pode tomar decisão, vou estudar para concurso, mas até daí a implementar essa decisão é outra coisa. Porque estudar para concurso público não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Você pode até fingir que está estudando, falar que está estudando, mas estudar com louvor, com as técnicas corretas, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, não. Então, tenha em mente que independentemente do tempo que você inicialmente fixar, seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode demorar mais do que você imagina. Já coloco isso para você não se frustrar, porque às vezes você coloca uma meta, não, mas em 1 ano, e no meu caso eu não quero nem saber, em 1 ano eu estou aprovado, estou aprovada. Aí você já está estudando há 2 anos e começa a se culpar diariamente por ainda não ter conseguido a aprovação. E daí, cara, não faz sentido. Não faz sentido isso. E você começa a se culpar, eu sou muito burro, eu já estudo há 2 anos, falei que eu passei em 1 ano, não passei. É o seguinte, eu vou estudar até eu conseguir a aprovação. Simples assim. Quando eu perceber que a minha carga horária está muito alta, que está dificultando meu relacionamento com terceiros, que eu não estou vivendo mais, eu diminuo um pouquinho, já dou uma relaxada, deu uma descansada, volta e aumenta a carga horária de novo. Você tem que ter essa flexibilidade. Porque se você não tiver essa flexibilidade, você se perde nesse caminho. Então é isso que eu te peço. Tenha muita atenção. Tenha muita atenção a esses 3 requisitos, 3 elementos, 3 dicas que eu te passei aqui. Primeiro é ter um método durante a preparação. Segundo, critério na hora da escolha do material didático. Não sai por aí escolhendo qualquer material didático. Apostila de banca de revista, sai correndo, viu? Nem se te der de graça, você pega. Nem de graça, viu? Nem de graça. Material didático. E terceiro, é esse planejamento de tempo. Não se cobre mais do que você tem condições de fazer. Porque isso pode aumentar seu nível de ansiedade, pode atrapalhar demais o processo de preparação. E nesse cenário todo aí, você que está começando, tem muitas dúvidas, muitas dificuldades, eu vou deixar aqui embaixo um link para você clicar e se inscrever no meu canal do Telegram, tá? Clica aqui embaixo, se inscreva no meu canal do Telegram, porque lá eu posto diariamente muitas dicas, muitas orientações. Então para você vai ser fantástico, porque é um material totalmente gratuito e um material que você vai conseguir se situar. Você vai conseguir saber exatamente o que fazer, dependendo do nível ou do estágio de preparação que você esteja. Combinado? Bons estudos, sucesso! Alguma dica, alguma sugestão, alguma dúvida, pode postar aqui embaixo, que eu passo aqui em breve para comentar. Combinado? Um abraço, até mais!